Esse fenômeno que aconteceu comigo e com a minha avó no terreiro, depois da minha avó desencarnada, é um fenômeno que chama incorporação. Eu vou explicar como é que isso acontece e o que que a ciência explica. Qual que é a explicação da ciência para esse fenômeno? Vamos lá. A incorporação, ela acontece quando o espírito se aproxima do médium e há uma aproximação de frequências. Os dois têm que estar com a frequência alinhada para que haja o que chamamos, né, na mediunidade de acoplamento. O espírito ele vai acoplar no médium, no campo espiritual do médium. Esse acoplamento ele acontece através dos chakras, do chakra umbilical, do plexo solar. Eu acho que do cardíaco também, mas eu não lembro. Depois eu vou confirmar isso e falo para vocês. E do coronário. Esses pontos energéticos, eles funcionam meio que como uma porta de entrada para essa comunicação existir, para essa interferência existir. A gente tem que lembrar que é uma interferência por permissão. O médium, ele tem consciência de quando o espírito está se aproximando e ele se preparou para aquilo. Tanto que o médium, ele precisa estar harmonizado. É por isso que antes de uma gira, por exemplo, a mãe de santo, o pai de santo, passa uma sequência de banhos para esse médium. Esse médium ele tem que tomar ali certos cuidados, há os preceitos que têm que ser seguidos dentro de uma casa. Então o médium ele tem que estar alinhado com aquele propósito, com o propósito da incorporação. Se houver qualquer resquício ali de medo, de insegurança, de qualquer emoção que vai mexer ali na frequência e na vibração do médium, essa incorporação, ela não acontece, sabe? Ela não, ela não flui da forma como deve fluir. Quando o espírito acopla no campo espiritual do médium, ele consegue emitir informações através do corpo do médium. O médium, ele está ali, ele está presente, tipo, ele não sai do corpo e doa o corpo pro espírito. Não, é como se ele tivesse se desligado ali, não inconscientemente, apesar de alguns médiums agirem de forma inconsciente. Mas essa incorporação não acontece de forma totalmente inconsciente. Mas o médium, ele acaba acaba pegando, né? Aliás, o espírito acaba falando através do médium, aí muda a voz, muda o vocabulário, muda os trejeitos. É outra pessoa que tá ali na sua frente. E agora, vamos falar o que a ciência explica, né? O que a ciência explica, né? Qual que é a explicação científica que eles tentam colocar, né, para incorporação. Na visão científica, o médium, ele acessa memórias inconscientes através de estados alterados de consciência. Ele acaba, como assim, tipo, eles dizem isso, sabe? Que como há muitos estímulos de som, porque realmente na gira você tem toda uma preparação antes de haver ali a incorporação. Aliás, a incorporação acontece no decorrer da gira. Tem os pontos cantados, tem o tambor, tem. Tambor não, atabaque. Tambor no xamanismo. Tem o atabaque, tem o ritual, os rituais ali que acontecem enquanto as entidades vão ali descendo e fazendo esse trabalho com os médiuns. Então a ciência, ela meio que tenta colocar não, né? Ela tenta explicar que o médium ele entra no estado alterado de consciência, ele acaba acessando memórias inconscientes, memórias reprimidas ou memórias do inconsciente coletivo e fazendo uma dissociação ali, criando subpersonalidades como caboclos, exus, pombogiras. Só que assim, essa explicação é meio rasa. Essa é uma das explicações, na verdade, porque tem outras, mas nenhuma explicação ela consegue ter uma amplitude para explicar o que acontece, porque o que acontece dentro de um terreiro sério é muito profundo. Cara, é muito, sabe? É muito maravilhoso. E o que a ciência não explica, que é o que aconteceu comigo, que foi a minha experiência, é como que esse médium consegue acessar informações tão específicas. Por exemplo, o médium, ele não me conhecia, ele nunca me viu, ele não conhecia minha avó. Minha avó havia morrido fazia anos. Tipo, não tinha como, eu não falei nada pra ele, eu não sugestionei,
Não falei nada. E ele só foi soltando, entendeu? Aliás, a minha avó incorporou nele e ela foi dizendo as coisas que eu já sabia, porque eram memórias nossas, minha e dela. Os trejeitos eram dela. E assim, era ela que tava ali, sabe? Não tem. Cara, não tem explicação. Não tem explicação científica para isso, sabe? Essa é uma área que, assim, que eu gostaria muito que a ciência colocasse, sabe, o máximo de sinceridade, sabe, de verdade, para que a gente conseguisse acessar outros campos e mostrar para o mundo que a espiritualidade é mais real do que parece e através disso o preconceito fosse, enfim, fosse embora e as pessoas entendessem que esse é um fenômeno mais natural do que parece. Porque que acontece? Acontece às vezes de pessoas incorporarem, aí já não é incorporação, aí já é possessão, acontece das pessoas serem possuídas e nem perceberem, porque às vezes tem um espírito rondando a pessoa e os chakras dela já tá ali meio, sabe, meio mais para lá do que para cá, não tá equilibrado. Mas aí o espírito consegue manipular os chakras e a frequência bate, então ele consegue acessar o corpo do médium para ou manipular alguma situação ou então fazer alguma coisa em benefício próprio, sabe? E às vezes é sutil, porque nem sempre a pessoa que incorpora, ela muda os trejeitos de uma forma muito diferente, sabe? Depende muito da situação do espírito. Tem morto, gente, tem morto que não está em situação deplorável do outro lado. Eu falo dos obsessores e quiumbas e, enfim, os espíritos baixos. Tem mortos que agem pelo lado errado da força que não estão em situações deploráveis. Eles estão muito bem da cabeça e eles agem pro mal, sabe? Então eles utilizam dessa ferramenta para manipular. E é isso. Eu acho que ficou claro. Se não ficou, pergunta aqui que depois eu respondo.